Olá! Olha, hoje quem tem filho pequeno, pais, mães, quem convive com criança, quem cuida de criança, hoje o episódio é para vocês. O episódio hoje do podcast Sua Saúde. A nossa entrevistada é a pediatra Tatiana Lemos. E ela vai conversar conosco sobre o que nós hoje poderíamos chamar de intoxicação digital dessas crianças. Tatiana, bem-vinda. Me conta, o que é isso? O que é intoxicação digital? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, com você também que está nos ouvindo. E esse é um tema bastante novo para muita gente, né? Mas que a gente percebe esses sinais bastante na prática. Então, a intoxicação digital é o resultado do excesso da exposição das telas, dos prejuízos, né? Que isso tem trazido, especialmente crianças e adolescentes. Nós, adultos, também sentimos esses efeitos, mas como as crianças e adolescentes estão em formação, eles têm sentido muito mais esses prejuízos no comportamento, nos relacionamentos, na visão, na audição e também no desenvolvimento, né? Por exemplo, as crianças pequenas até mesmo no seu desenvolvimento motor fino, assim, a gente consegue perceber bastante prejuízos. E o conjunto desses efeitos a gente chama de intoxicação digital. Então, isso a gente vê, né? Os jovens estão cada vez mais expostos à tela. Hoje, uma criança pequena aprende a abrir o celular antes do que calçar o sapato ou de amarrar o tênis, bem anos antes, né? Isso já é feito intuitivo para nós e para as crianças. E então, o excesso, isso é feito para que a gente use cada vez mais, né? É feito assim, a gente sente isso, né? Sim. Então, a criança... Se a gente não cuidar, a criança pode ficar viciada, é isso. Quais as consequências negativas desse uso excessivo? É sempre importante lembrar que a nossa geração, né, ela é de imigrantes digitais, né? A gente está realmente migrando para essa vida digital que não tem mais como ter volta. Essas crianças, adolescentes, eles já são nativos digitais. Então, a vida digital, ela faz parte da vida deles. Mas esse excesso de exposição, especialmente aos dispositivos menores, né, ele vai começar a trazer muitos efeitos negativos. O principal deles está ligado realmente ao relacionamento e à interação social, né? Vamos pensar, por exemplo, assim, numa criança pequena, menor de 2 anos, ela não entende, até os 6 mais ou menos, eles não têm muita noção do real e virtual. Mas então, quando pega um bebê, uma criança pequena que já pequenininha, é exposta às telas, ela vai achar muito interessante, né? O cérebro dela está inundado de dopamina com aquele brinquedo, o personagem que corre, que muda de roupa rapidamente, que muda de som, de luz, de fala. Aquilo é muito chamativo para a atenção dela. Mas quando ela olha para o pai e a mãe conversando, ela olha para sei lá, um mobile no berço dela, ela vai achar aquilo muito monótono, muito chato. E ela quer de novo. Tem até um vídeo rodando recentemente na internet a esse respeito de um bebezinho que está num choro inconsolável e de repente alguém dá uma tela para o bebê, um celular, e a criança simplesmente para de chorar e volta a ficar vidrada, né? Então, o principal efeito está realmente nessa questão da relação, da interação e do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E a gente pode falar depois também um pouquinho dividido por faixa etária, né? Que passa a ser um pouco diferente. E quais os sinais que a gente pode estar, assim, alerta que, bom, isso está acontecendo e então passou do limite e a criança pode estar com um problema, pode estar exposta a um problema? Na Sociedade Catarinense de Pediatria, que eu faço parte da diretoria, nós estamos então com uma campanha que chama-se Prevenção realmente da Intoxicação Digital. E o nosso lema é que o equilíbrio é o foco. Como a gente falou, não tem mais como voltar atrás, essas crianças não vão deixar de ter uma vida digital e existe até uma orientação de tempo para cada faixa etária que a gente pode comentar também depois, mas os principais sinais de alerta que a gente vai perceber, né, então são quando essa criança, por exemplo, tem sinais de frustração. Eu começo, por exemplo, a dizer, olha, agora deu, né, agora é hora de comer, vamos desligar o celular. Não, aí eu entro, por exemplo, numa crise, né, numa birra, porque eu não consigo lidar com a questão de ser retirada dessa tela. Quando a gente percebe que, por exemplo, adolescentes começam a mentir sobre o tempo que estão usando, começam a deixar de fazer outras atividades. E aqui está o pulo do gato, acho, para a gente perceber se o nosso filho tem ou não sinais de intoxicação digital, quem está nos escutando, que é o que a gente está deslocando. Então, por exemplo, essa criança não quer mais fazer as refeições à mesa, ela prefere fazer
fazer a refeição no seu quarto, porque lá ela pode continuar assistindo aquele programa de televisão. O adolescente não vem mais à mesa. O adolescente dorme muito tarde, porque o jogo é online, e aí ele deixa de ir, por exemplo, nas reuniões da família, porque ele não pode sair do jogo online, né? O que eu estou deslocando? Eu não faço mais atividades físicas ao ar livre, a gente não tem mais tempo à mesa em família. O que a gente está deslocando quando faz essa exposição às telas? Por outro lado, de repente, a gente está assistindo um filme em família. A gente está, por exemplo, um menor de 2 anos, que para eles a gente indica 0 telas, nós estamos fazendo uma chamada telefônica com a avó. E ela está falando com uma pessoa no tempo real, ela não está naquele desenho frenético que os brinquedos, né, os bichinhos saem correndo. Ela está falando com alguém no tempo real, ela está fazendo uma ligação afetiva, ela está vendo uma pessoa. E essa ligação, por exemplo, ela é bem-vinda, enquanto que aquele telefone, né, na base do restaurante na mesa, para a criança se alimentar enquanto os adultos podem conversar continuar a sua conversa, ele é extremamente danoso para essa criança. Então, isso é... Primeiro, assim, ó, a minha impressão é que hoje, a gente imigrando e tendo que lidar com crianças que nasceram digitais, a gente não está preparado para isso. Exato. E a situação que tu descrevesse, eu considero que deve ser da maioria das crianças. Eu considero que deve ter poucas crianças que não ficam frustradas porque terminou o tempo de tela, né? É um problema, assim, muito difícil de lidar, a questão de tirar a tela e de... É uma luta constante, né? E aqui eu falo como pai, de você dizer que tem que fazer uma coisa de cada vez, em primeiro lugar, porque as crianças, elas estão querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas estão querendo estudar vendo tela, elas estão querendo comer vendo tela, elas estão querendo ir no carro pro esporte, que seja vendo tela. Então, isso é errado mesmo. Isso não é para ser, não é para ser assim. E acho que começa pensando, tu começou a falar, eu começo a pensar em nós, né? Porque nós somos espelho, né? Nós somos modelos. E a nossa geração está assim, hiperconectada, hipertarefa, multitarefas. A gente está vendo os efeitos disso em nós e vemos neles também. É muito importante te lembrar, eu acho, dessa orientação, dessa sugestão de tempo de tela, né? Claro que às vezes eu posso ter crianças usando um tempo inferior a esse, já tendo prejuízos, e outros usando um tempo superior a esse, sem prejuízos. Mas até 2 anos, de 0 a 2 anos, o ideal é 0 telas. A criança não está preparada para esse mundo. O cérebro dela, ele fica realmente inundado de dopamina. Vou te contar rapidamente, eu tenho uma paciente, por exemplo, que chegou uns meses atrás, recente, e ela disse, doutora Tati, meu bebê é muito esperto, ela já sabe me pedir para trocar o desenho do YouTube. Ela tem 4 meses. E eu, mas como assim? Aí ela contou que ela põe a bebê num bebê conforto, no meio da cama, liga a televisão no YouTube e ela vai fazer o almoço. E aí quando chega a propaganda, quando chega o desenho, o bebê começa a emitir sons, a reclamar, e ela que está na propaganda. E aí ela vai até o quarto, pula a propaganda e vem o próximo episódio, entende? Então, o bebê fica intolerante mesmo naquela exposição. Então, realmente o bebê não tem essa capacidade, eles não têm a noção de real e virtual. Eles precisam justamente desse processo, uma coisa de cada vez. Eles precisam pegar um objeto, interagir com o objeto e não ser um espectador do objeto, né? A gente percebe bastante atraso de linguagem, depois acho que é importante falar disso, mas então, de 0 a 2 anos, sugestão de 0 telas, a não ser que sejam ligações afetivas, por exemplo. De 2 aos 5 anos, 1 hora de tela ao dia, supervisionado. De 6 a 10 anos, 2 horas, e acima dos 10 anos, 3 horas ao dia. Com a pandemia, isso passou quase a ser impraticável, né? Uma vez que a gente sabe que as crianças tiveram aula em tempo remoto. Mas, de novo, o que nós vamos deslocar quando nós estamos no tempo de tela? Quando a criança estava ali, talvez 4 horas, mas ela está estudando, ela está deslocando o momento que ela está estudando. Ela tem um objetivo naquele tempo, né? Mas o que fora esse tempo eu estou deixando de fazer quando fico exageradamente exposto às telas? Isso vai trazer para nós os prejuízos. E é difícil ser pai nesse ambiente porque você tenta limitar a tela, mas os pais das outras crianças não limitam. E aí o teu filho fica por fora do grupo, né? Fica de fora. Então isso é uma situação bem complicada. Hein? Bem complicada, e acho que aqui está importante, especialmente quem está nos ouvindo, que ainda não deu um celular ou um tablet para o seu filho. Estabeleça os limites do jogo no início, né? Ninguém gosta de estar jogando uma partida e de repente se mudam as regras no meio do jogo, né? Mais 5 minutos. Exato. E vira uma hora. E vira uma hora. Então é importante, por exemplo, né? A gente quando vai entregar o celular, olha, esse celular, eu tenho uma filha, hoje tem 18 anos, quando nós entregamos o celular a ela,
nós tivemos um combinado, né? A mãe vai monitorar, a mãe vai de vez em quando ver as suas mensagens, eu tenho a senha do seu celular. Foi, desde o início, nós já apresentamos essas regras, como seria para ela, né? E foi mais fácil lidar com ela dessa forma, né? Segunda questão, o que a gente apresenta nessa retirada da tela? Porque aí, às vezes, você diz assim, ó, desliga o celular, e eu vou fazer o quê? A mãe continua no celular falando com os outros, ele tá sem ter o que fazer. Não, vamos desligar o celular e vamos jogar. Vamos tirar o celular e vamos levar o cachorro para passear e vamos brincar juntos. Vamos descer na beira-mar. O que nós vamos fazer quando a gente desliga o celular? É importante que isso seja atrativo, que isso tenha algum prazer. Do contrário, realmente é uma competição injusta, né? E depois a gente sempre está percebendo de que forma que isso está impactando. Puxa, eu estou vendo que meu filho fica extremamente frustrado, que ele não sabe lidar. É uma intoxicação digital. O que você faria se isso fosse maconha? Se isso fosse uma droga, você não iria lidar com isso? Puxa, ele está intoxicado com uma droga, com um medicamento. Você não ia procurar ajuda a esse respeito? Não é porque é uma tela que não deixa de causar os males e a dependência semelhante. Hoje a gente pode comparar ao abuso e uso de drogas, hiperalimentação e outras questões semelhantes. Então, como reconhecer isso? A criança está dependente. É uma dependência, como se fosse uma dependência química, digital, exato. A dependência digital. Como reconhecer isso? De 0 a 2 anos, o que a gente vai perceber, né? Então, uma dificuldade na interação social, atraso de linguagem, aquele mundo focadinho na tela, onde a criança tem dificuldade de mudar de rotinas, né? Às vezes, atraso, inclusive, no desenvolvimento motor, porque essa criança só fica ali vendo, então ela não interage, ela tem dificuldade, por exemplo, de montar um bloco, né? O acompanhamento pediátrico é indispensável nesse momento, para a gente ver o que ela está fazendo, o que ela está deixando de fazer, se é esperado para aquela faixa etária, né? A gente sabe que dentro dos marcos do desenvolvimento, cada criança vai fazer no seu tempo, dentro dos marcos. Mas eu tenho uma criança de 2 anos que não fala nenhuma palavra, não é cada criança no seu tempo, tem um atraso de linguagem. E o atraso de linguagem, ele está muito ligado nos menores de 2 anos à intoxicação digital, porque a criança, ela entende que o modelo de comunicação da tela é um modelo onde ela entende tudo, e eles falam isso para nós, né? Doutora Tati, mas ele é muito inteligente, ele sabe tudo. Se eu disser, pega o sapato, ele vai lá e busca o sapato. Ele entende, mas ele entende que o padrão da comunicação é algo que os bichinhos, os ursinhos do desenho conversam entre si, mas ele não faz parte desse diálogo. Então, o pai e a mãe conversam entre si, mas ele não faz parte do diálogo. Isso pode confundir com alguma síndrome ou com alguma doença? Sim. A pessoa achar que está com algum problema? Sim, hoje a gente pode, o mais comum é a gente encontrar o autismo-like, né? Então, de pais trazerem crianças para nós, entendendo que elas são autistas, porque elas estão irritadas, têm dificuldade de dormir, elas estão chorosas, choram muito, têm atraso de linguagem, dificuldade na interação social, olham um pouco nos olhos uns dos outros e vêm com essa suspeita de autismo. E muitos deles são o autismo-like. Importante lembrar, gente, que o excesso de exposição às telas não vai causar autismo em nenhuma criança, mas ele pode manifestar na intoxicação digital sinais bastante parecidos com o autismo, né? E aí, primeiro passo para a gente entender, e eu já tive vários pacientes assim, é a gente retirar essas telas, né? Então, vamos diminuir essa exposição às telas, vamos colocar essa criança mais na natureza, coloca em contato com outras crianças e percebe uma grande evolução dessa criança. Não tínhamos ali um autismo, mas tínhamos o autismo-like, né? E para os maiores, assim, especialmente crianças e adolescentes, a gente vai ter a perturbação do sono, né? A gente sabe que a luz das telas vai diminuir a liberação da melatonina, diminui ali essa sensação de sono, que já foi conversado, inclusive, numa outra conversa, né, ali com o psiquiatra também a esse respeito, a gente consegue perceber isso. Mudanças do padrão de rotina dessas crianças em relação às atividades comunitárias, então não quer mais participar disso, não quer participar daquilo, só na vida online, né? Intolerância à retirada das telas, mudança na escola, às vezes uma baixa do padrão do desempenho escolar, porque dorme tarde, quer ficar nos jogos online ao vivo, e acaba, ou então ela está na escola, muitos assim, mas na escola do meu filho nem pode usar celular, mas ele está lá pensando o que ele está perdendo da vida online, né? Pensando se alguém curtiu a foto dele, pensando se alguém comentou aquela foto. Então, a gente percebe bastante prejuízos nos adolescentes também. Quais seriam dicas, então, de prevenção? Eu sei que, por exemplo, o controle, esse controle, ele é uma luta contínua, né? Uhum. Até os 13 anos, vários telefones celulares da Apple, os Androids, eles têm
o controle parental. Depois dos 13, não tem mais o controle parental. Seria um combinado e uma fiscalização. E quais as dicas que tu dá para os pais, então, quais são as melhores formas de conversar com um filho e de... Tu já dissesse que o ideal é que o combinado seja no início, né? Quais outras dicas aí para nós? Eu penso assim, se a gente está vendo sinais graves de intoxicação digital, né? Realmente, por exemplo, crianças ou adolescentes que quebram as coisas, se a gente diz que tem que diminuir as telas, que estão mentindo demais pelo uso e abuso das telas, essa pessoa vai precisar de uma ajuda profissional. Então, muitas vezes, é um tratamento multidisciplinar, né? Com psicólogo, às vezes com psiquiatra também, o pediatra, acompanhamento indispensável. Nos pequenininhos também, às vezes, fonoaudiólogo, a terapia, realmente, para que a gente possa investir aqui. Mas o principal, gente, é restabelecer a conexão. Porque muitos pais hoje já não têm mais assunto para falar com seus filhos, já não sabem do que eles gostam, não sabem o que eles fazem, né? Eles têm quase que 2 vidas e eles não fazem mais parte dessa vida dos seus filhos. Perderam essa conexão, então eles vão ter que retomar a conexão. Então nós vamos todos em casa, na hora do almoço, talvez, por exemplo, deixar lá uma cestinha, todo mundo coloca agora o celular na cestinha e agora a gente vai ter uma refeição em família. Nós vamos conversar sobre o dia, né? Voltar realmente ao básico mesmo, dessas conexões, desses relacionamentos. O que ele gosta de fazer, quais são os seus amigos, estabelecer combinados em casa. A quarta-feira é a noite da família, então nessa noite a gente vai ver um filme, mas vamos ver um filme juntos, vamos ver o que esse adolescente ou essa criança gosta de assistir. Então, o principal realmente é restabelecer conexão, dar limites e muitas vezes nós vamos precisar de uma ajuda profissional também. E é importante a criança ter aqueles momentos de fazer nada, né? Porque, assim, isso é uma coisa muito, né, muito escutada, né? Mas não tem nada para fazer. Quando eu tiro, por mais que tenha essa história de conversar com os pais à mesa, né? É conversar com os pais à mesa, mas a resposta vai ser, mas não tem nada para fazer, né? E a mesma, ou ir de carona, ou ser levado para a escola, ou estar no trânsito, né? Aquilo é muito agoniante e frustrante para uma criança que já está recebendo aquela informação, aquela dopamina da tela, né? Sim. Nós temos bastante dificuldade, né, de lidar com o ócio, eu tenho também com o descanso, mas, de novo, vamos lembrar que essas crianças e adolescentes estão em formação. Né? Então, se eles são formados de forma a entender que tem que estar sempre ocupado, sempre ter uma coisa muito legal para fazer, né? Essa ditadura da felicidade, de que ele não pode chorar ou ele não pode ficar triste. Não, nós precisamos experimentar essas emoções, né? Experimentar a frustração. Então, nós como pais precisamos entender que essas ferramentas de gerência do emocional é tão importante para os nossos filhos quanto uma boa alimentação, quanto uma boa escola, né? Então, muitas vezes ele vai dizer, não tem nada para fazer, mas vamos jogar um jogo, ou vamos... Não, às vezes realmente não tem nada que fazer, tem que esperar mesmo. A gente vê isso muito, muito na espera do consultório, né? Então, muitas vezes, a criança tem que esperar ali 10 minutos enquanto você conversa com o pai sobre um resultado de exame, até que examine essa criança. E ele já quer o desenho, porque... O que ele vai fazer? Não, você vai esperar um pouquinho. E esse aprendizado vai ser na prática mesmo, né? Então, muitas vezes, não, vamos esperar sem a tela agora, né? Ou crianças bem pequenininhas que já começam a gritar, net, acabou a internet. Então, é muito sério isso. E, por fim, lembrar de que, muitas vezes, nós pais mesmo, eu entendo, né? A gente não vive num país à parte, num mundo à parte. Nós temos as dificuldades de tempo e de gerência disso tudo que foi piorado com a pandemia. Mas, muitas vezes, os pais, por exemplo, sentam à mesa e daí já dão um celular para que a criança fique ali e ele possa terminar a conversa com o adulto e a criança fique no espaço dele. E é isso que ela faz. Ela passa a criar um espaço à parte. E depois, quando a gente quer recuperar, isso às vezes é bastante tarde, né? Então, vamos recuperar isso. E quais as dicas para crianças? Eu queria que esse episódio fosse visto em família, né? Então, a gente está conversando para os pais, agora eu queria a dica para as crianças. Então, observar o que você tem, né? Quem sabe a gente às vezes está com brinquedo demais, tem coisa demais, esse demais, esse excesso de tudo não é legal, o equilíbrio é o foco.
né? Então, resgatar aí alguns brinquedos, conversar com seus pais sobre o que você gostaria de brincar, ter mais momentos realmente de estar com os seus amigos, não só, por exemplo, juntar lá 3, 4 coleguinhas lá do prédio para ficar no celular, né? Mas juntar realmente para jogar, um esporte, atividade física é extremamente importante, vai liberar mesmo a dopamina que a gente está ali nas telas e com muitos efeitos benéficos também, e entender que a gente precisa de limites, né? Tudo na nossa vida é necessário para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Existe muita coisa offline, muita coisa legal acontecendo offline. Mas alguma mensagem final que tu queiras dar, Tatiana, pro nosso público? Eu acho que a gente precisa se olhar de novo um pouquinho mais, né? Uns para os outros, para si mesmo, reconhecer quando tá demais. Hoje, alguns dispositivos eletrônicos, a maioria deles tem essa de você conseguir ver quanto tempo estava no celular. Faz isso agora. Dá uma olhadinha no seu celular e vê quanto tempo você passou online hoje. Mesmo nessa pequena checada ali da tela, para ver se tem uma mensagem nova, dá uma olhadinha lá, vê o seu tempo de tela, vê se isso te assusta, né, ou se isso te conforta, e que a gente possa começar a tomar boas decisões e, sobretudo, retomar as conexões dentro de casa, em família, à mesa. Esse é o principal lugar para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada e mais saudável. Muito obrigado. Delícia conversa contigo. E, reserve 20 minutos do seu tempo de tela para assistir o nosso podcast, que também é transmitido por som, né, através dos programas do Spotify. Você pode nos assistir no Spotify. E, então, assim chegamos ao fim de mais um episódio de Sua Saúde, o podcast do Conselho Regional de Medicina, para levar de Santa Catarina, para levar informação de qualidade para a população sobre saúde. Todas as semanas você vai ver conversas como essa no nosso canal do YouTube e no canal do YouTube do SCC SBT. Até a próxima!